Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é domingo. Desejo a você que Jesus e Maria Santíssima esteja em seus corações. Desejo a vocês que Jesus e Maria Santíssima estejam em seus corações. Por isso que sempre começamos saudando. Salve Jesus e salve Maria Santíssima. Então, um bom dia a você. Um bom dia. Bom, domingo nós dedicamos à família. Sempre no domingo dedicamos essa energia a este encontro de almas neste mundo físico, que é esta sociedade chamada família. Bom, o tema de hoje, neste dia de família, é trazido pelo cigano Julio Del Toro. E o tema é as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que é de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, eu quero abordar um assunto que é até meio que polêmico. Pois para muitas pessoas, os ditos os ditos espíritas, eles não leem a Bíblia. Infelizmente, pessoas de algumas crenças acham que o religioso espírita, ele não tem ligação com a palavra de Deus, como costumam a dizer. Pois bem, é um erro grandioso que se comete. Grandioso. Por quê? Porque nós vemos aqui na casa de Maria esses irmãos espirituais se manifestando e praticando os ensinamentos bíblicos. Eles colocam em prática, não fica apenas no falar, não, é praticado os ensinamentos de nosso Senhor, ensinamentos também mosaicos. Sim, as leis mosaicas que está contida no Velho Testamento são praticadas sim. Claro, existem alguns fatos ali contidos nesse Velho Testamento que são situações humanas vividas naquele período. Nós falamos aqui de um período há mais de 3.000 anos, não é? Mais de 2.500 anos. Então, imagina como era a humanidade naquela época. Se hoje ainda nós vemos muitas barbaridades, imagina 2.500 anos, há 3.000 anos atrás. Porém, estes espíritos que se manifestam nesta casa, eles praticam, não ficam apenas no falar dos ensinamentos bíblicos, não, eles praticam. E hoje o tema é esse, as bem-aventuranças, abordado pelo cigano Julio Del Toro. Então daqui a pouquinho nós vamos ouvi-lo. Quero convidar a vocês para fazer a prece, como sempre fazemos no programa Madrugada com Deus, porém a prece a Nossa Senhora. Já que o programa é dedicado à família, nada melhor do que levarmos o pensamento a Maria Santíssima. Essa representa todas as famílias, não é? Representa a mãe de todas as mães. Dentro de uma família, a maior representante é a mãe, que é a progenitora, né? Aquela que dá a luz a nós, filhos. Todos nós temos uma mãe, porque fora dela que surgimos nesse mundo físico. Mas Maria Santíssima representa a mãe das mães. Ela é a mãe espiritual da humanidade, a mãe de todos nós. Por isso eu dedico essa prece a você, a prece Maria Santíssima. Prece de Amaral Ornelas, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier.
Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvailidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja. Amém, 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 amém. Obrigado, Mãe Maria Santíssima, por estar sempre a nos amparar, nos proteger, nos guardar de todos os males. Obrigado, obrigado de coração. Após essa prece, então, vamos ouvir aqui as bem-aventuranças narrado e também ensinado por este amigo, Julio Del Toro. Gracias, Señor. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Bem-aventurados, disse o Cristo, são todos esses que conseguem abrir a sua alma, abrir seu coração ao amor infinito de Deus. Como quem abre uma janela ao sol, recebe do mais alto os raios que lhe aquecem o ser. O Espírito, quando abre o seu coração, ele começa a se curar. Ele começa a volver a sua imagem, a imagem de Deus. Ele consegue resgatar no seu íntimo seus sentimentos mais elevados. Ele consegue ter ternura, ter beleza, ter riqueza, ter prosperidade, ter amizade, ter alegria. Bem-aventurados são aqueles que trazem uma aventura de amar, de viver, aqueles que se colocam sempre à frente a aprender e com humildade a se transformar. Quando Jesus esteve acá entre nós e sentava em meio à multidão, e quando o povo ali se assentava também e silenciava-se, as palavras do Cristo reverberavam amor.
Muitos homens, muitas mulheres não sabiam exatamente o que era amar. Mediam os outros, olhavam os outros, muitas vezes maltratavam uns aos outros. E Jesus, ressoando do seu amor a cada um deles, fazia as almas serem tocadas, sentindo assim uma presença de paz infinita, uma esperança, uma beleza, uma força que antes eles não tinham. Ao contrário do que muitos pensavam, as palavras de Jesus não ecoavam apenas alguns metros ou dezenas de metros de distância. Na terra, quando o seu Cristo começava a falar, as ondas eram propagadas continuamente em todo o globo terrestre. À medida que cada espírito que acá estivesse abria o seu coração, essa energia de amor criava em suas almas uma força, donde a mente alcançava um pouco mais da sua própria consciência crística, da sua missão, das suas responsabilidades, do seu trabalho e do que poderia vencer dentro de si mesmo para atingir assim a plenitude do equilíbrio e do amor. Quando Jesus começava a falar, os que estavam mais perto sentiam um choque magnético. Tamanha era a energia irradiada apenas pelo olhar de Jesus. Os homens se desarmavam, os homens se aquietavam. E quando Jesus começava a falar dessas vibrações irradiadas do teu ser, muitas feridas começavam a se curar. Muitos corpos começavam a se restabelecer. Muitos irmãos que tinham dificuldades de andar, de caminhar, começavam novamente a ganhar força, pois os tecidos se recompunham, os ossos se refaziam, porque os ligamentos rompidos começavam novamente a aparecer. Muitos não veem relatos sobre tudo isso, mas os milagres de Jesus eram feitos com todos aqueles que paravam um instante de suas vidas para poder se colocar apenas na presença, seja em corpo ou em pensamento, com aquele que ali estava irradiando a tanta intensidade o seu amor. Aqueles que Jesus tocava, uma descarga fluídica, regeneradora, percorria todo o organismo. Era ativado nesses corpos todos os sistemas nervosos, todos os fluidos ruins, todas as células doentes, tudo aquilo que estava em desajuste e desequilíbrio ou sem conexão, começava a se harmonizar. No trabalho de Jesus curar os olhos daqueles que estavam, o toque sublime de Jesus ativava rapidamente pelo cérebro humano as irradiações que ramificavam rapidamente os tecidos, fazendo assim com que aquele órgão mal formado ou defeituoso começasse então a se adaptar às condições da própria visão que lhe faltava, mas que projetado pela energia do Cristo
era possível reconstituir, refazer e reorganizar. Todos aqueles que estavam, até mesmo por quilômetros dali, conseguiam ouvir, mesmo que em sussurro, os ensinamentos de Jesus. Alguns rejeitavam esses ensinamentos, achando que eram apenas pensamentos, achando que eram apenas ideias que queriam se informar em sua cabeça, talvez distraindo o que naquele instante eles queriam fazer. Aqueles que sim paravam para acatar, para aprender, para receber, abrindo por um instante sequer o seu coração, os seus ouvidos e as suas almas aos eflúvios celestiais que eram emanados por Jesus. Esses então criavam ligações espirituais, onde as suas almas abriam os canais e fazia com que esses espíritos conseguissem se conectar mais facilmente às falanges espirituais que queriam lhe ajudar. Tamanha era a presença amorosa de Jesus, que quando Jesus começava a falar, as flores se abriam, os pássaros, em revoada à sua volta, começavam a pousar nos ninhos, nas árvores, ou mesmo sobre o chão. E aqueles que estavam atentos percebiam que todos eles paravam para ouvir. Quando esse estava às margens dos rios, os peixes em cardumes se aproximavam dos barcos e ali recebiam essa energia de amor. Fato esse que só viria a ser relatado mais tarde pelo próprio João e também por Francisco de Assis. O amor tem a capacidade de fazer vencer em nós as nossas limitações. O amor tem a capacidade de mostrar esperança onde os olhos não conseguem enxergar. O amor tem a capacidade de fechar os nossos ouvidos ao mal. O amor tem a capacidade de regenerar qualquer ser, de juntar qualquer molécula, qualquer forma, pois se plasma na vontade maior que vem de Deus. E quando essa vontade está em nós, nós nos tornamos parte de Deus. Nesse mês onde se trabalha o amor, começa a mentalizar o amor verdadeiro. Começa a plasmar numa pétala de rosa a essência da vida, donde lá pode se condensar todos os fluidos, toda a energia e toda a vibração que a sua alma precisa para se refazer. Se é cura que tu quer, busca através desse sentimento a energia que tu precisa para o teu corpo se refazer. Se é prosperidade que tu quer, mentalize a multiplicação, pois nenhuma rosa nasce com uma pétala só, mas com muitas que se abrem para dar perfume ao mundo, beleza ao mundo, color ao mundo. E a tua prosperidade não é apenas para saciar a sua sede, mas para poder ajudar a saciar a sede de todos aqueles que passarem pelo teu caminho. Esse mês, donde Esmeralda Ramírez, donde Becerra de Menezes Adolfo Schutz, donde Santa Sara Cali, enaltece o coração e o amor de Nossa Mãe Santíssima,
É o amor que deve pairar em todas as almas, adentrar todas as casas e reviver a vibração do Cristo em todo lugar. Lembra-se que é uma janela que se abre para uma luz maior adentrar ao teu coração. Mentaliza, eu quero. E nós diremos, nós queremos. Mentaliza, eu posso. E nós diremos, nós podemos. Mentalize, eu vou realizar, para que a vontade de Deus se manifeste em nós. Mentalize a energia do Cristo caminhando contigo, para que essa vibração de amor transforme toda a tua vida. Deus te ajude a transformar o mundo à sua volta. Que Deus bendiga a todos vosotros. E graças. Obrigado, Julio Del Toro, pelos ensinamentos práticos, a qual você, como todos esses espíritos, passam a todos nós. Gratíssimo, obrigado de coração. A espiritualidade hoje ao nosso irmão Julio Del Toro, obrigado de coração. Bom, eu quero então que nesse instante você também preste atenção às palavras do Paulo de Moraes, que vem fazendo a leitura do Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, o livro que é a revelação das revelações. Vamos dar prosseguimento aos nossos comentários sobre o capítulo 8º do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Porque hoje ninguém mais duvida, sabe que o Apocalipse é de Jesus. João foi apenas o vidente, o psicógrafo deste trabalho genial e nos avisa sobre tudo o que vai acontecer até o fim. É o planejamento divino que ninguém mais pode ignorar, principalmente os governantes, todos os políticos, pregadores do Evangelho, jornalistas, professores, pais, mães. Ninguém mais pode ignorar, ninguém pode alegar ignorância da lei. Não é isso mesmo? Quanto mais a lei de Deus, e ela se completa neste Apocalipse, tanto que já se pode dizer, se não sabe Evangelho com Apocalipse, não sabe Evangelho. Se ignora o Apocalipse, não sabe mais Evangelho, porque estamos sob o signo apocalíptico. O Apocalipse é naturalmente o complemento do Evangelho do Cristo de Deus. Vejamos então os versículos 8º e 9. Lembre-se de que a história se repete. Estes acontecimentos já se deram e depois se repetiram, como naquela passagem do cavalo branco e do cavaleiro montado nele. A humanidade evolui em pequenos ciclos dentro de um grande ciclo. Daí se dizer, a história se repete, e realmente se repete. Então, relembremos o texto. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Tornou-se em sangue a terça parte do mar e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e se perdeu a terça parte das embarcações. Depois de Constantino, o Império Romano foi dividido em 3 partes. Daí a frequente observação, uma terça parte dos homens.
alusão evidente à terça parte do império que estava sob o flagelo. Esta divisão do império foi feita por morte de Constantino entre seus 3 filhos, Constâncio, Constantino II e Constante. Constâncio possuiu o Oriente, fixou sua residência em Constantinopla, metrópole do império. Constantino II ficou com a Bretanha, a Gália e a Espanha. Constante ficou com a Ilíria, África e Itália. Eliot, citado pelo historiador Burns nas suas notas sobre Apocalipse, diz isto acerca deste conhecido fato histórico. Abre aspas. 2 vezes, pelo menos, antes de o Império Romano ficar dividido permanentemente em 2 partes, oriental e ocidental, houve uma divisão tripartida do Império. A primeira aconteceu no ano 311, quando foi dividido entre Constantino, Licínio e Maximino. Outra em 337, por morte de Constantino, quando foi dividido entre seus filhos Constâncio, Constantino II e Constante. Fecha aspas. Feita essa introdução aqui da explanação do texto do Apocalipse referente à 2ª trombeta, no nosso próximo programa nós vamos continuar explanando sobre ela e vamos ver o que a ela se refere. Lembrando que o texto do Apocalipse vem bem anterior a esses acontecimentos. Acontecimentos que vieram fazer cumprir a profecia do Apocalipse. E como a história se repete, é bom a gente sempre lembrar, já que esses fatos aconteceram uma vez, por que não se repetirão dentro desses ciclos que a história da humanidade se repete? Por que não? E outra, por que no caso das profecias, que elas têm uma duração mais extensa no seu cumprimento, uma parte se cumpriu, por que a outra parte não se vai cumprir? Como, por exemplo, a volta de Jesus. Se tudo isso já aconteceu, olha, é bom ficar de olho aberto. É bom, né, pôr as barbas de molho, porque Jesus está às portas, está voltando e vai dar a cada um segundo as suas obras. Quais são as nossas obras? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos estudando, aprimorando o nosso espírito, fortalecendo a nossa fé, para que quando ele chegar, ele encontre em nós aquela fé robusta que ele espera encontrar, ou nós estamos na gandaia? Qual é a situação de cada um? É para a gente pensar. Um fraternal abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, Paulo de Moraes. Valeu, Paulo de Moraes. Mais uma boa leitura e esclarecimento sobre o Apocalipse. Obrigado, meu amigo. Olha, hoje é domingo e o trabalho da Casa de Maria não para, não. Hoje temos Hoje temos atendimento em Caxias do Sul, sim, no Rio Grande do Sul. Então, se você está nos acompanhando aí pela manhã, você pode passar nesse atendimento. Começa às 13 horas. Chega um pouquinho mais cedo, tá? Almoça mais cedo e vem estar conosco.
para mais um trabalho espiritual da Casa de Maria, o trabalho das caravanas de luz, levando a espiritualidade a quem assim quer. Bom, convite é feito, então espero você para te dar um abraço pessoalmente. Amanhã estaremos de volta no programa Madrugada com Deus. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.